Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h03, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM, nesta manhã de quinta-feira. E é com satisfação que nós estamos recebendo aqui na bancada para a nossa entrevista número 812, o advogado doutor José Orivaldo Pérez Júnior. Doutor Pérez, bom dia, satisfação em tê-lo aqui no primeiro jornal. Bom dia, agradeço o convite aí da rádio e bom dia aos ouvintes. Bom, o senhor foi nomeado mais uma vez, né? Para o biênio no 2026-2027, publicado inclusive no Diário Oficial da União, né? O jurista é o único representante dos contribuintes do Oeste Paulista. O senhor foi nomeado para o tribunal, o chamado TIT. E como presidente, hein? Ele não é só nomeado, ele é o presidente. Pois é, essa nomeação na verdade é a nona, né? Eu estou no Tribunal de Impostos e Taxas desde 2010. É a nona consecutiva. A nona consecutiva e eu sou presidente pela quarta vez consecutiva também. E esse tribunal, ele é muito específico, né? Porque pouca gente entende o que é esse tribunal. Então, eu queria entender. É interessante o pessoal poder entender que é um tribunal de impostos e taxas, né? Exatamente. E como é que o ouvinte do primeiro jornal, como é que o cidadão comum, como é que impacta na vida dele um tribunal de impostos? E como é que ele aciona isso? Como é que eu chego? O impacto, ele é muito importante para a sociedade, né? Não só para o contribuinte em si, mas para a sociedade em geral. O que acontece? Esse órgão, ele é vinculado à Secretaria da Fazenda do Estado, né? É um órgão de julgamento administrativo, né? Então, a Constituição, ela garante ao cidadão o direito de defesa administrativo, não só no âmbito tributário, mas também no ambiental, na fiscalização do trabalho, na área de saúde, enfim, qualquer intervenção, qualquer autuação que o poder público faça ao cidadão, né? Ele tem direito de defesa administrativa antes de ir para o judiciário, né? E com muito mais importância no direito tributário, né? Por quê? Porque envolve diretamente as finanças do contribuinte, né? Mexe no bolso do contribuinte diretamente das empresas. E o Tribunal de Impostos e Taxas, ele tem a competência de julgar conflitos no âmbito administrativo do ICMS, imposto sobre doações, imposto causa-mortes, IPVA e emolumentos cartorais, né? Notariais, né? Então, se um contribuinte ele é autuado pelo fisco, o fisco autua uma empresa porque não pagou ICMS, por exemplo. Só quando é autuado. Só quando ele é autuado. Não é que eu estou achando que está cobrando demais, eu entro com uma revisão, não. Não. Aí é outra, aí é no judiciário mesmo direto. É quando o fisco chega e fala assim, olha, você deixou de pagar o ICMS por causa disso. Ele é autuado, ele vai ter um prazo para fazer a defesa dele, né? E no exercício dessa defesa, ele tem duas instâncias, né? A primeira instância administrativa é nas delegacias de julgamento, que é julgado por um fiscal, né? Designado. E se ele não tiver o recurso dele acolhido, ele pode recorrer para o Tribunal de Impostos e Taxas. Que é esse que você preside. Exatamente. Tá, e se ele ganhou ali? Ele resolveu ou o Estado pede de novo? O Estado tem o direito de recorrer. Direito e obrigação ou não? Ele tem que recorrer Direito e obrigação, porque é recurso de ofício, né? Então, qualquer decisão contrária à Fazenda, automaticamente aciona-se o recurso de ofício, que a gente chama, que é um recurso necessário, né? E o processo sobe para o Tribunal de Impostos e Taxas, que tem uma estrutura parecida com o do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né? Se ele perdeu ali na sua instância, ele está perdido. Ou ainda ele pode recorrer também? Ele também pode recorrer. Quem perder pode recorrer para a segunda instância. Então tem duas instâncias. Sempre vai ter tempo para recorrer, seja de um lado ou de outro. Seja de um lado ou de outro. Às vezes o contribuinte prefere não recorrer ou ele perde prazo, né? Porque, vamos dizer assim, o contribuinte ganhou ali na sua instância. Mesmo ele tendo líquido e certo o direito dele, o Estado é obrigado a recorrer. O Estado vai recorrer. E aí, na outra instância, isso aí ajuda, tem um peso na decisão? Tem um peso. Como tem um peso, porque... Ou é só protelatório, só vai atrasar? Não é protelatório. É aí que tem, assim, um equívoco
quando você começa querer entender como é que funciona Mecânica. a mecânica, né? Não é um tribunal que é de carimbo ou de passagem, né? É um tribunal que ele tem aí, ele existe desde 1935. Opa. Né? Passaram pelo tribunal vários juristas, né? Do ramo do direito tributário, né? E é um tribunal que ele tem uma jurisprudência consolidada, né? Ele é formador de opinião para algumas decisões da Secretaria da Fazenda, se muda isso, se muda aquilo, se deixa de cobrar isso, se deixa, porque a legislação ela é complexa, então o fiscal ele tem critérios, né, para autuar o contribuinte. E esses critérios muitas vezes não estão em consonância com a legislação ou com a jurisprudência do próprio tribunal que foi formada. E esse tribunal do qual eu pertenço, como segunda instância, ele é parecido, como eu estava dizendo, é parecido com o do Poder Judiciário. Eu gostei de juiz classista no trabalhista, né? Tinha um que era nomeado pelos empregados, outro nomeado pelo patronal, e aí tem o juiz que no fim é quem decidia de tudo de novo. Mal comparando seria mais ou menos isso. Por quê? Porque eu lembro que era uma briga para ser um juiz classista, porque você era juiz, cara. Quer dizer, presidente de sindicatos aí se matavam para poder ser nomeado como juiz classista. Tem vários em Botucatu e teve época que era até remunerado, né? Esse juiz classista. Era remunerado. E o nego aposentava como juiz classista, cara. Teve aposentadoria. Teve neguinho em Botucatu, presidente do sindicato, que se aposentou como juiz classista, cara. Olha só. Isso. Então, é mais ou menos isso. Por quê? Porque nós temos no Tribunal de Impostos e Taxas 8 câmaras. Eu sou presidente da segunda câmara, né? Abrangência da segunda câmara, quantas cidades? Não, na verdade é a distribuição, é o estado de São Paulo todo. Quer dizer, um cara lá do Guarujá pode entrar. Sim, exatamente. E aí, se o recurso vier distribuído para mim... Quantas câmaras tem? 8 câmaras. 8 câmaras. E é distribuído por Exatamente, sorteio? O processo cai lá, tem uma distribuição automática, semelhante do que é do judiciário. Eu não posso escolher, olha, eu quero que o Pérez, meu amigo, quero que venha cá, Pérez. Não dá. Não dá para escolher. É distribuído livremente, pode cair numa dessas 8 câmaras, né? E aí cada câmara tem 4 juízes. 2 juízes da Fazenda, que são fiscais da Fazenda, e 2 juízes representantes dos contribuintes. Então é paritário. E o presidente tem o voto de qualidade para desempatar. Ô, doutor Pérez, a demanda é muito grande e também a morosidade. Existe morosidade? De repente, até começar um processo, até terminar, qual o tempo médio, mais ou menos, de uma ação dessa? Olha, hoje o tempo médio não passa de 2 anos. De 1 ano e meio a 2 anos. Antes de 2009, os processos no TIT demoravam, às vezes, até 10 anos. Mas a partir de 2009 começou o processo eletrônico. Foi o primeiro tribunal, seja do judiciário ou do administrativo do Brasil, que começou o processo eletrônico. A partir do processo eletrônico, a velocidade dos julgamentos ficou assim, multiplicou por 10. Agilizou bastante. Agilizou muito. E num período desse, vamos dizer, o fiscal chegou lá, autuou uma empresa, você tem que pagar aqui 200 mil de multa, tal, de atrasado. Aí eu entro com uma ação, vai levar uma defesa, isso aí. Nesse tempo, esses 200 mil cresce ou fica parado? Não, ele corrige pela taxa Selic. É a correção pela taxa Selic. Se ficasse parado, compensava essa briga, porque lá na frente, né, 10 anos brigando. Mas eu perder, eu pago os mas anos. A correção aí, quando há uma autuação fiscal, além do tributo devido, tem a multa, os juros calculados, e durante o processo vai correndo os juros. Então, o Márcio perguntou, eu não ouvi a resposta. Existe muita demanda disso? Qual é o volume disso, mês, ano, sei lá? Olha, hoje nós julgamos no ano passado cerca de 6 mil processos. As 8 câmaras? As 8 câmaras. Não só a sua? Não só a minha, as 8 juntas. Né? Um pouco menos de 1.000 cada uma, né? Se fosse 8 mil. 645 municípios no estado de São Paulo é um número até... Não vou falar tranquilo, mas... Aí você se reúne o quê? Uma vez por mês? Uma vez por semana? Uma vez por semana. Então, aí é tudo online? Tudo online. Hoje é tudo online. Até a pandemia era presencial. Então a gente tinha as sessões de julgamento presencial, né? Presencialmente. E aberto para o público, igual no judiciário. Inclusive os advogados, né? O contribuinte, ele pode fazer sustentação oral. Ele pode, no dia do julgamento, ir lá, fazer a sua exposição oral, né? Seja
virtualmente, ou na época que era presencial também, ele tinha o direito de sustentação oral, como é no Poder Judiciário, é muito semelhante. Da mesma forma que eu falo que eu gosto de estar aqui nessa bancada, porque me enriquece de informação, conhecimento, para você deve ser muito enriquecedor, né? Porque são tantos casos, tantas situações, tantas informações, que você, como advogado, cresce, se enriquece Sim. de casos, situações e defesas, que aí vai te auxiliar a defender o Márcio, que está com problema lá, e acho que para você deve ser muito gratificante nesse sentido de você estar envolvido nesse núcleo, que são pessoas de um conhecimento já elevado e vem situações diversas, e isso amplia muito o seu conhecimento, não? Olha, sem dúvida nenhuma, foi o grande ativo que eu consegui lá, né? Foi o conhecimento, porque você imagina, o ICMS, ele é o tributo mais complexo do nosso sistema. Agora tem a reforma tributária, ele vai gradualmente ser extinto até 2032, o ICMS vai ser extinto. Mas assim, a complexidade é enorme, são poucos especialistas nessa área. E essa oportunidade que eu tive, né, foi uma experiência assim incrível, né, impagável, porque a gente tem acesso a casos que dificilmente chegaria. Por exemplo, chega casos de problemas de imposto de importação que vem de Santos, por exemplo, né? Dificilmente chega no interior uma questão dessa. Advogado. Em volume, qual foi a ação mais volumosa em valores? Olha, essa aqui é uma valor? ação. Eu tive um caso que eu até julguei já faz algum tempo. R$1 bilhão. R$1 bilhão era dívida? Era dívida e era dá quase para ajudar a pagar a dívida do Corinthians ali. R$1 bilhão é um dinheirão, hein? Mas aqui se sabe, né? R$1 bilhão paga, vai, Márcio, para de... Era uma concessionária um problema de concessionária de telefonia, né? Os volumes são astronômicos, né? Para você ter uma ideia, esse processo ele tinha, eu lembro, quando você fez a pergunta, já me vem direto não só pelo valor, mas pelo tamanho do processo. O processo tinha 1.500.000 páginas. Como é que faz? Não dá para ler tudo isso, querido? Possível. Você não vai conseguir ler 1 milhão de páginas. A maioria desses documentos são leitura dinâmica. São notas fiscais, né? E aí vai pulando. Pula. Vamos na conclusão aqui. Na verdade, você tem a técnica de você não vai ler um documento que ele não foi impugnado, né? Então, o problema ali era de critério jurídico de pagamento do tributo, de redução de base de cálculo. Era uma coisa muito complexa. Ganhou? O fisco ganhou. Isso é que nem jogo de cassino, a casa sempre ganha. Cabe recurso num caso como esse, doutor? Então, olha só que interessante, o Tribunal Administrativo Tributário, olha só como ele é fundamental. No começo da nossa conversa a gente estava falando sobre a importância pro cidadão, né? Porque o cidadão, ele recebe uma autuação, a primeira coisa que você vê, vou pro judiciário, né? Mas qual que é a sua importância? Primeiro, é um processo que hoje ele é rápido, né? 1 ano e meio, 2, para você resolver uma demanda com o Estado, ele é rápido. Ele é julgado por especialistas profundos nessa questão. Entendi. Dificilmente você vai encontrar um juiz estadista. Quando eu falo juiz estadista, é o juiz do Poder Judiciário que conhece profundamente ICMS e conhece contabilidade para entender o porquê que aquela determinada operação entrou no CFOP tal e não no CFOP X e isso muda totalmente. Olha só que curioso. Tem que ser um especialista mesmo. Olha só que curioso. Uma coisa só para você ter uma ideia da complexidade. Você imagine bacon, produto bacon. Se você pegar o bacon e ele tiver assim... Aquele que tem aquele cheirinho? Aquele cheirinho, os dois, né? Que o Márcio adora. O bacon que ele só o cheiro. Ele tem as camadas direitinho, assim, bem definidas, ele é industrializado. Tá. Ele tem a incidência do ICMS diferente do bacon natural.
O bacon natural, ele tem redução de base de cálculo. E o bacon industrializado tem uma alíquota maior. Então, você tem que entender esse tipo de situação. A gente tem visto alguma coisa em algumas redes food aí, que eles mudam o nome, ó, não é sorvete, Isso, é gelado, alguma coisa, e aí sobremesa. muda. Sobremesa. Tá. O McDonald's fez isso. A gente não queria falar o nome Não é deles, sorvete, né, mas McDonald's. tudo bem. O McDonald's Mas fez isso isso. é público, Não né? é sorvete, o que eles falaram que era? Sobremesa. Sobremesa. Aí muda a ali. sobremesa paga 7, sorvete paga 15. Olha outra coisa interessante no ICMS. Muda o É nome. complexo. Quem não conhece o Sonho de Valsa? Sim, mudou o nome também, né? Não mudou o nome, mudou a embalagem. Mudou a embalagem? Mudou a embalagem. A embalagem era que você puxava assim, né? Que era torcidinho, Sim. né? Puxava assim, agora ele é um saquinho. E por quê? É verdade. Porque a alíquota é diferente do ICMS por causa disso. Ele entra numa outra enquadramento de produto. E são detalhes, né, doutor? Me diz uma coisa. São detalhes que realmente... muda tudo. Por tudo. Muda tudo. Isso é a diferença que dá. O cara que descobre isso, pode ir pra praia, porque ficou rico. O advogado que ganha uma situação Eu acho dessa. ótimo, porque isso explica por que mudou a embalagem. Todo mundo reclama, inclusive, que mudou a embalagem. Então, se o consumidor reclama da embalagem, eu também já reclamei, né? Eu gostava do Prestígio quando tinha aquele papel alumínio por dentro. Até hoje, eu falo que é uma das insignificâncias da minha vida, que tem valor. Papai viajava e ele trazia para mim um Prestígio, que é aquele papel alumínio. Ainda quando eu tenho saudade, papai, eu vou lá e compro um Prestígio, mas não é igual mais. Exatamente. E para minha mãe, ele trazia um diamante negro, né? E aquilo tem gosto de saudade de pai. Exato. Mas trocaram, não tem mais papel alumínio também. Não sei se tem alguma relação. Não sei, ou não. eu não sei. Agora me diga uma coisa. Só voltando, você vê como então, essa é uma outra vantagem do processo administrativo, de ser julgados por especialistas, né? Uma outra vantagem do processo administrativo é que ele não tem custo, né? Tem custo do advogado se ele contratar um advogado, mas o contribuinte pode fazer a defesa dele sozinho. Mas aí é complicado. Normalmente constitui um advogado. É difícil, né? difícil. Normalmente constitui porque é muito complexo. Precisa ter o processo administrativo, tem que receber a intimação, tem que prazo para defesa, tem todo um sistema processual para ser seguido, e se você bobear, você perde, né? Então, você não tem custo, que nem no Poder Judiciário, você tem que pagar 4% para entrar com a ação, né? Do valor da ação. No administrativo, ele é de graça. Não paga nada. Não tem custo, né? E tem custo para o governo ou não? Tem custo para o governo isso ou não? Não, né? Não, o governo arca com esse custo, porque, na verdade, esse tribunal, ele julga, ele é controle de legalidade, né? Então, quando o fiscal, o fiscal pode errar como um ser humano, né? Ou pode estar praticando uma arbitrariedade, né? E esse tribunal, ele serve como controle de qualidade, de legalidade e de qualidade também, mas controle de legalidade. Então, e olha só os efeitos disso. Se o contribuinte obter uma decisão favorável no tribunal, não na primeira instância, porque cabe recurso. Se ele obter essa decisão favorável no tribunal, o assunto se encerra. O fisco não pode ir ao judiciário para querer reverter uma decisão que o tribunal deu. Agora, se o contribuinte ele perdeu o processo lá no Tribunal de Impostos e Taxas e não cabe mais recurso, ele pode rediscutir tudo isso no Poder Judiciário. Então, olha só, para o contribuinte, se for favorável, é definitivo, né? Favorável. Se for desfavorável, não é definitivo, ele pode rediscutir tudo. Então, normalmente recorre? Recorre. O contribuinte vai ao judiciário, normalmente vai. Ele precisa de tempo para poder até juntar o dinheiro e pagar aquela conta que ela é múltiplo, meu irmão. Se você está devendo 20, com a multa você passa a vender, dever 200, sei lá, 5, 6 vezes, as multas são pesadas. E é nisso que eu queria falar com você agora. Dá uma aula aqui para nós. No direito criminal, uma lei mais benéfica, retroage em favor do réu. É o que está acontecendo agora, no caso aí do 8 de janeiro, que era 20 anos, vai virar 2 e, né, tá tudo bem. E eu acho que até que apenas foram muito elevadas mesmo para algumas pessoas. Aquilo tem que ser revisto. Mas no direito tributário, porque nós estamos agora com uma nova legislação tributária. Está mudando tudo, né? As condições, as alíquotas, a forma de pagar. Aí não acontece isso, né? Não retroage, porque mudou a lei. Olha, antes era 17%, agora passou a 14%, então a conta foi feita em 17%, mas a lei diz que agora é 14%, e vocês estão me cobrando 17%. Não retroage em favor do réu, vamos dizer assim, né? Retroage. Retroage também? Retroage, mas depende da situação.
Se for pagamento de tributo, não. Mas se for uma multa. Ah, tá. Se for uma penalidade. O peso da multa era 5 vezes o valor que você devia, passou a ser 3. Teve uma mudança na legislação do ICMS de alguns anos para cá, de 2018 para cá, 2017 para cá, para ser mais exato, havia multas que chegava a 250%, 300% do valor do imposto, né? Aí teve uma mudança reduzindo para no máximo 100% para ficar adequado ao que o Supremo tem decidido a respeito de multas tributárias, que não pode passar de 100% do tributo. Todos os processos que estavam em andamento, nós aplicamos a retroatividade benéfica da multa tributária reduzida. Então, isso é importante, Márcio. E a sua pergunta é muito interessante, porque pouca gente sabe que o direito tributário ele tem muita semelhança com o direito penal, né? Por exemplo, você... É um crime que você cometeu praticamente? É um ilícito tributário, ilícito penal. Tipicidade. O que é tipicidade? Você só pode ser autuado por uma infração daquela prevista especificamente, que é o caso do penal também. Você não pode ser processado criminalmente por um crime que não é previsto na lei. E a mesma coisa acontece no direito tributário. Retroatividade benéfica da multa. Ou um tipo de infração que deixou de ser um tipo de infração que deixou de ser considerado ilegal pelo fisco, também pode retroagir, desde que não seja pagamento de imposto. Outra coisa interessante também que tem no direito penal, que também tem no direito tributário, é o que a gente chama de absorção de pena. O que é isso? Por exemplo, às vezes o fiscal chega para a empresa e fala assim: você deixou de pagar o tributo porque você emitiu a nota errada indevidamente. Portanto, você tem que pagar X de tributo e não Y, por exemplo. Só que, ao mesmo tempo, ele aplica uma outra infração dizendo que você descumpriu obrigações acessórias. O que é? É preencher corretamente os documentos fiscais. É uma duplicidade de... É uma duplicidade. E aí, a penalidade da falta do pagamento de imposto absorve essa outra. Então, pega a maior? Aí o que faz? Não é a maior, a mais gravosa. Qual que é a mais gravosa? A falta de pagamento de imposto. Nem sempre a multa isolada, né, por falta de de preenchimento correto de documento fiscal, às vezes a multa é maior do que a falta de pagamento de imposto, mas não é por conta do valor. Tem fiscal, né, que pesa na mão, né? Ele chega a aplicar uma multa que ele vai quebrar a empresa. Eu acho que isso, né? Vai perder emprego e tal, você vai destruir a empresa. O cara cometeu uma falha, um erro, foi proposital, foi o funcionário que errou na hora de preencher a guia, sei lá, ou foi maldoso mesmo. Isso. Mas a partir do momento que você aplica uma multa que fica impagável, porque você fez 5, 6, 10 vezes o valor daquilo lá, você vai quebrar a empresa, você não vai receber, você vai levar falência aquilo. Eu acho que tem que ser as coisas proporcional. Você tem que você tem que ser penalizado, querido. Você errou, meu irmão, vem cá, vamos acertar essa vida aqui. Mas a partir do momento que você fala, 5, 6, 10 vezes, sei lá, o valor do que você estava devendo, mais isso, mais. Aí você derruba o cara. Então, nessas situações, você tem uma duplicidade de penalidades, pode acontecer isso. E isso já passou por situações que eu julguei que eu reconheci aí a absorção de penas, que tecnicamente se chama consunção, né? Isso se chama consunção. Então, a absorção de penalidades se chama consunção. Então, tem no direito penal, tem no direito tributário. Então, a pergunta que você fez, ela é curiosa por conta disso, porque existem semelhanças existem princípios comuns do direito tributário e do direito penal. Outro princípio comum do direito penal e do direito tributário é o indúbio pro réu, né? Na dúvida, beneficia-se o réu. Claro. No direito tributário... Não vai condenar alguém, tá vendo? Isso também tem no crime, né? Tem. Se você tem dúvida, você não pode condenar, porque e se ele for inocente, vou condenar ele a cadeira elétrica? E aí? Foi mal, cara, desculpa aí, tá? Porque você foi eletrocutado, mas... Você precisa ter prova. O fiscal, quando vai autuar a empresa, ele tem que juntar toda a documentação para provar que aquilo que ele está falando... Tem que ter um embasamento, né? E se a prova ela é frágil, pode acontecer o indúbio pró-contribuinte,
que está lá no artigo 106 do Código Tributário Nacional, o princípio da dúvida interpreta-se favoravelmente ao contribuinte. Então, bom, antes do Lorival continuar, vamos fazer um intervalo, até para o doutor tomar uma água também. Não, eu vou dar canseira nele aqui. Não, mas conversando com o doutor José Orivaldo Pérez Júnior, que foi reconduzido, continua aí como juiz do Tribunal de Impostos e Taxas. Já nós voltamos. 7h30, voltamos com o primeiro jornal, conversando hoje com o doutor José Orivaldo Pérez Júnior, ele que é juiz do Tribunal de Impostos e Taxas. Doutor Pérez, nós sabemos que 2026 já começou com a reforma tributária e está mexendo com muita gente, você tem que ter um bom contador, né? Porque algumas taxas vão passar por modificações, algumas vão ser abolidas e isso vai ser gradativo até 2032, me parece, né? E num caso como esse, com as mudanças de taxa, pode ser também uma justificativa, de repente ele foi punido, olha, mudou, eu não sei o que mudou, eu acabei cometendo um deslize aqui em virtude da mudança que eu não entendi direito. É encarado como uma justificativa ou não? Não tem como, né? Porque ninguém pode ligar a ignorância. São legislações diferentes, né? Então, com a reforma tributária, só para ser brevemente, era para ser um imposto só, né? Mas aí se transformou no CBS e no IBS, por uma questão política, para que os estados aceitassem a reforma tributária. Então, o CBS, ele vai começar a efetivamente, eles foram criados a partir desse ano, mas o CBS vai começar a funcionar efetivamente substituindo PIS e COFINS a partir do ano que vem, 2000. Então, PIS e COFINS vão ser extintos. Ao contrário do ICMS, o ICMS ele vai ter um período de transição até 2032, só o ICMS que vai ser substituído pelo IBS. Na verdade, o IBS vai substituir o ICMS mais o ISS. Não vai existir mais o ISS da prefeitura. Vai ser IBS, juntos, né? Então, ICMS e ISS, que é da prefeitura, vão ser substituídos pelo IBS. Esse IBS vai ter um período de transição que vai de 2027 a 2032, né? Final de 2032. Só em 2033 que o ICMS vai ser totalmente extinto. Então, o fato gerador, que a gente chama, né? O fato jurídico, as operações, a incidência do IBS e do ICMS são diferentes. Então não dá para você falar, eu me enganei. Não tem como se enganar porque são tributos diferentes, como se fosse um outro tributo, né? Então, doutor, de uma forma geral, com esse novo modelo tributário que nós temos, na sua opinião, ficou melhor para quem e pior para quem? Tipo assim, olha, para as grandes empresas vão pagar um pouco mais, as médias vão continuar a mesma coisa e as pequenas vão pagar menos. Ou não, todo mundo vai pagar um pouco mais de uma carga tributária que nós já sabemos que é insana, é uma das maiores do mundo. É uma visão geral, porque não dá para entrar no detalhe, o detalhe aqui, senão a gente vai ficar até 6 horas da tarde. De uma forma geral, como é que você vê essa reforma tributária? Como é que ficou? Olha, ela tem um ponto positivo que é a simplificação, né? Realmente, a complexidade sempre foi um grande problema para as empresas e isso sempre provocou custos para as empresas, essa complexidade, porque se precisava ter um departamento enorme para tratar dos tributos, porque qualquer erro implica em multa, né? Como a gente estava falando aqui há pouco tempo. Mas, por outro lado, nós tivemos aqui eu acho que eu posso colocar em ordem de grandeza 3 grandes problemas que vai ser desvantajoso para o contribuinte. O primeiro, inegavelmente, vai ser o aumento da carga tributária. O governo sempre disse assim, vou manter a mesma carga tributária. Pode ser que em relação ao PIB, pode até ser que isso aconteça, mas na prática isso não vai acontecer. Por quê? Porque o setor de serviço, que é a grande maioria da nossa... espinha dorsal. Se você comparar o que tem de indústria e o que tem de serviço, o universo do serviço é muito maior. O serviço vai ser taxado. Mais. Né? Então, uma empresa que pagava, por exemplo,
uma empresa normal, porque tem setores também, tem alguns tipos de segmento que vão pagar a alíquota reduzida, mas normal. Uma empresa que pagava de lucro presumido hoje em torno de 14,5%, 15% de imposto, vai pagar 28,5%. É o meu. Olha que gostoso. Vou ajudar mais essa nação. Eu vou falar do meu escritório, né? Prestador de serviço. E por causa da OAB nós tivemos uma redução de alíquota lá quando o Congresso estava debatendo a reforma tributária, nós conseguimos um benefício, não só a advocacia, mas os contadores, engenheiros, saúde, médicos. Conseguiu. Teve saúde, mas profissionais liberais. Profissionais liberais especificamente, que vão pagar 19%, né? Só que hoje eu pago 14,5% de lucro presumido. Vou pagar 19%, mesmo com o benefício da redução. Não ia para 28%, como eu vou ter que pagar. Exatamente. Então, nós não temos certeza ainda qual é a alíquota, porque ainda precisa entrar em pleno funcionamento. Isso nós vamos saber a partir de 2027. 2026 a gente já vai ter uma ideia bem clara, mas a partir de 2027 nós vamos ter certeza qual que é a alíquota do IVA, que é a soma do CBS com o IBS, que é o IVA. Esse né? é o valor agregado, é isso? Não. O IVA, os dois juntos, por isso que a gente fala IVA dual, né? IVA dual, por quê? Os dois, né? É um IVA dividido em dois. Os dois juntos, calcula-se que vai dar 28,5%, mais ou menos. Aliás, o governo já admite isso, né? Mas tem economistas dizendo que pode chegar a 33%, né? Mas a gente só vai ter certeza quando entrar em pleno vigor a reforma tributária. O maior IVA do mundo é da Hungria, que é de 27%. Então nós vamos passar a ser o primeiro. Que bacana. O Brasil em primeiro lugar novamente, gente. Aí, exatamente. Ó. Que maravilha, Marcos. E isso vai necessariamente implicar no quê? Vai implicar no aumento de carga tributária, não tem como, porque o serviço vai ser taxado, isso vai ser repassado. Mas isso também não aumenta. A impressão que eu tenho, doutor, é que o governo faz uma conta assim. A sonegação é uma coisa endêmica já no Brasil. Vários setores sonegam pouco, mais, nada, sei lá, mas existe uma sonegação conhecida já no país. A impressão que eu tenho é que o governo fala o seguinte, eu vou colocar lá em cima isso, porque eles vão sonegar 30%, 40% e vai dar isso. A lógica seria o contrário, falar o seguinte, gente, eu vou fazer aí, copiar um pouquinho do amigo do Márcio Trump aí, a taxa aqui vai ser só 12%, mas quem não pagar vai preso. E lá vai preso mesmo. Sim, vai mesmo. Né? Aqui a gente coloca em 28% e sabe que alguns não vão pagar. E isso cria distorções. No meu segmento, cria distorções. Eu sou legalista, eu não tenho como não pagar, eu pago tudo. Não tem como você falar que não fez o funeral. Tá lá, a pessoa tá enterrada, tem que ter a nota. Eu tenho nota de tudo. Ninguém vai chegar aqui em nenhum momento falar que eu fiz um serviço sem nota, que não existe isso na nossa organização. Aqui na rádio também não existe nada sem nota, mas alguns segmentos trabalham sem nota. E aí cria uma competitividade desigual, porque o Dr. Pérez tira a nota, mas o Dr. Márcio não tira a nota de nada. Exatamente. E aí chega, no chão lá, né? Põe dinheiro no chão aqui, paga no chão. E o Brasil, pelo que eu percebo, antigamente tinha mais, hoje parece que não tem mais fiscal, hoje é tudo quase que eletrônico, né? A fiscalização é toda eletrônica. Não tem mais fiscal visitas. Que bate na porta, eu sou fiscal, vim aqui fiscalizar vocês. Existe não existe, é tudo com cruzamento de informação. A não ser que seja uma questão de fraude estruturada, tal, aí sim vem a fiscalização na empresa. Porque antigamente quando parava o carro da fiscalização na porta é um desespero, é uma correria desgraçada, esconde os livros, guarda tudo, né? Tinha o guarda-livro, né? Antigamente tinha o guarda-livro, né? O contador era o guarda-livro. O Márcio é do tempo do guarda-livro ainda. Muito famoso que caiu graças ao guarda-livro, né? Al Capone que diga, né? Exatamente. Então, mas a impressão que eu tenho é que quando eles aumentam a carga tributária, como o senhor está dizendo que vai aumentar também o desejo de sonegar até por uma questão de sobrevivência. Ninguém quer sonegar só porque quer ganhar mais. Alguns, se não sonegarem, saem fora do mercado. Essa que é uma realidade que o governo precisa acordar para isso. Falava que, gente, não vamos ser o primeiro do Brasil em taxa. Isso é uma vergonha para o Brasil, né? O maior imposto do mundo é o nosso. O país com todos os recursos que nós temos, né? Com todas as vantagens que nós temos, ser o país que vai mais pagar imposto. Isso é uma vergonha para mim, que sou brasileiro, acho que para todos nós. Eu gostaria muito de ver o governo chegar e falar, olha, gente,
assim como alguns países, é só 10%, 12%. Eu acredito que ia arrecadar mais. Então, se você diminui a carga tributária, mas aumenta a base de contribuinte, você vai ter mais arrecadação e menos sonegação. A sonegação ela é muito forte, como você falou, você tem razão. Ela é uma por conta desse aumento de carga tributária, a gente imagina que vai, eu acredito, a minha percepção é que vai aumentar a sonegação. A informalidade vai aumentar. Então, sabe, quando antigamente, né, se usava cheque, passava cheque de terceiro e as coisas corriam sem nota eu acho que você vai começar a ver mais papel moeda no mercado, apesar que o governo está querendo tirar o papel moeda para substituir o IPIX, justamente para evitar a sonegação. Então, então esse aumento de carga tributária, porque fica difícil de você repassar um aumento de uma carga tributária dessa, porque você tem um mercado hoje que está. Aí você tem um aumento de carga tributária no seu serviço, você vai ter que repassar. Você vai comprar agora, você com preço com nota ou preço sem nota? Quer ver, é com nota. Eu lembro uns anos atrás, eu sempre comprei com nota, né? Eu nunca comprei uma urna sem nota. E aí eu perguntei pro fabricante, escuta, mas esse negócio com nós, claro que é com nota, né? Eu vou pagar com o dinheiro que está no banco, como é que eu vou falar que... Não tem por que perguntar. Tem por que perguntar. Mas as pessoas não pedem nota? Algumas. Tá bom. Na sua fábrica, além de mim, quantos pedem nota? Foi mais uns 5, 6 pedem nota integral. A maioria pede nota por baixo. Olha que loucura, né? De repente é cultural no país. Virou um negócio quase que o cara acha que tem que ser assim. E, no caso, não faz tanta diferença se todo mundo pedisse com nota, acho que a carga tributária seria menor. É aquilo, o governo calcular, né? Todo mundo vai pegar com meia nota, então eu ponho o imposto dobro e vai dar na mesma coisa. Não pode ser assim. Faz a conta reverso, não pode ser assim. E tem um segundo ponto que toda vez que eu tenho oportunidade de falar, eu falo, que é a concentração de poder que a reforma tributária está proporcionando. Como assim? Explica. Concentração de poder na União Federal. Por quê? O CBS e o IBS passaram a ser tributos federais, fiscalizados e arrecadados pelo fisco federal. O ICMS é estadual, certo? O ICMS, além de mais complexo, é o imposto mais pesado, mais robusto de todo, é o mais pesado, mais que imposto de renda, tudo. Ele vai direto 18% na veia, né? 18%. E assim como o ISS ele foi, como eu disse, o IBS vai substituir o ICMS e o ISS. Então, não vai mais existir ISS nem ICMS. Esses tributos, eles são municipal e estadual, que não vão mais existir. Vão ser arrecadados por quem? Pela União. Vai cair num caixa só, numa conta só. Que vai ser a União. A distribuição daí não fica automática? Caiu lá, vem pra cá? Não... Sim, mas veja, olha só, como é o estado de São Paulo, por exemplo, tem uma série de decretos que dá benefícios para determinados segmentos que precisam, como por exemplo da carne, né, do frango, né? Tem redução de base de cálculo, tem suspensão do ICMS, tá? Tem uma série de situações para poder você fomentar essa autonomia. O Estado não tem mais. Ele vai receber um cheque, ilustrativamente falando, né? Simbolicamente. Ele vai receber um cheque e vai ter que administrar aquele dinheiro que ele receber. Ele não tem mais autonomia para nada. Se algum segmento precisar de algum tipo de benefício, vai ter que procurar um deputado federal, fazer um projeto de lei para alterar. Acho que não tem mais. A tipo Assembleia, assim. Eu não sei o que a Assembleia Legislativa... Antes o município podia definir que rádio vai pagar, em vez de 5% de ISS, vai pagar 2%. Tá? E que a banca ali do jornal, em vez de pagar 2%, vai pagar 5%. É mais ou menos isso. Hoje ele não vai poder mais fazer isso. Acabou. Ele perdeu essa autonomia, de entender a necessidade do município e ter uma política tributária própria. Agora é uma coisa só. Antes era local isso. Isso. Antes ele podia falar, olha, a rádio vai pagar 2%,
a banca ali da revista 3, o jornal vai pagar 5 e assim por diante. Isso, agora não. 28,5%, acabou. Tá, mas do outro lado, aquela guerra tributária que tinha antes, que o ICM no Paraná guerra fiscal, desculpa. Guerra fiscal vai acabar. no Paraná era 16, aquela 18, isso acabou, vai virar tudo igual, ou não? Em princípio, sim. Mas olha só. Eu morro de medo dessa palavra. Em princípio, em sim. tese, sim, em princípio, sim, mas na realidade. Olha só, vou te dar um exemplo. Como é que. Só para você ter uma ideia de como a coisa vai ficar complicada. Se você vender um produto e ele vier buscar no seu estabelecimento, uma indústria, vai buscar no seu estabelecimento, o tributo, o destino, a destinação da arrecadação é pro destino, pro estado de destino, certo? Não, peraí, não entendi. Eu estou produzindo óculos aqui em Botucatu. Isso. Tá? Aí você saiu do Paraná e veio comprar esse meu óculos. Isso. Esse imposto vai para onde? Então. Você aqui, foi produzido aqui. Você não produzido entregou, aqui. Você veio buscar. Vai pro estado, vai para Paraná. O imposto vai para o Paraná? Vai. É pro destino. Sério? Por isso que São Paulo vai perder. Porque São Paulo produz muito e distribui para o Brasil inteiro. Então, por isso que São Paulo vai perder a arrecadação. Não, peraí, Agora... deixa eu tentar entender melhor isso aqui. A Caio fabrica ônibus aqui para o Brasil inteiro. Isso. Tá? Ela fabrica ônibus, paga lá, sei lá, 18% de ICM, alguma coisa assim. O IVA vai pro destino. Agora, o ônibus que ela vender pro Rio de Janeiro, o imposto vai para lá? Vai para lá. E aquela parte que ficava, porque uma parte fica para Botucatu, volta ou não? Agora não. Agora vai ser. Vai pro Rio de Janeiro? Vai pro Rio de Janeiro. Então, Botucatu vai perder muito nessa. Então, aí que tá. Não pode ser assim, peraí. Não é sério isso, cara. Peraí. A Caio vai produzir o ônibus, vai vender ônibus pro Paraná. Isso. O imposto não vai ficar aqui em São Paulo? Quando for a União arrecada e quando for fazer a distribuição, vai calcular pro destino, não pra origem. Da onde comprou? Exatamente. Porque hoje é na origem. O ICMS da onde? O ICMS é na origem, certo? A Embraer, para fazer um Hoje aviãozão vai ser aqui. Um avião custa 1 milhão, vendeu pro. E quando vender pro exterior, como que fica? Não, aí vai ficar Aí fica na origem. Mas vai existir, doutor, alguma compensação? Se de fato for assim, de repente eu produzi, mas quem comprou aqui o imposto vai para lá, vai ter alguma compensação para quem produziu? Então, é complexo isso, mas vai ter um fundo de compensação que ainda nem tem dinheiro lá. Isso está previsto na reforma tributária. Márcio, vai ficar difícil essa história. Aí, olha só. Para São Paulo vai ficar difícil. Mas veja bem, olha só o que pode acontecer em termos de, entre aspas, guerra fiscal. Se o seu caminhão vier buscar aqui, aí fica aqui o tributo. Pera, não entendi de novo. Se entregar lá, vai ficar no... Não, pera aí um pouquinho. Vou voltar aqui na Caio, que é uma coisa que está muito presente na nossa vida. Sim. A Caio produziu um ônibus. Sim. Tá? Esse ônibus vai para o Paraná. Isso. Em que situação que o imposto vai para lá, que situação fica aqui? Se ele receber, vamos supor que a mercadoria, esse óculos aqui, né? O caminhão vem e pega esse óculos para levar embora, aí fica aqui no estado de São Paulo. E em caso que vai para lá? Quer dizer, só quando você manda entregar, exatamente, isso? Quer dizer, se você produziu, mandou entregar, o imposto fica lá. Se vem buscar aqui, fica aqui. Mas como vai controlar isso? Aí é a tal da possível guerra fiscal que pode acontecer. Como é que controla isso se eu entreguei ou se ele veio buscar? Quer dizer, como é que vai controlar? Não, a nota fiscal de transporte. Mas... A nota fiscal de transporte, a cláusula FOB ou o CIF. Aí vai depender. Veio buscar, foi entregar? Tem a nota fiscal de transporte. A gente só vai entender, a gente só vai compreender isso na prática, né? Ver a coisa funcionando. Eu tô colocando aqui algumas situações que pode acontecer, né? Essa guerra fiscal que fala, acabou a guerra fiscal? Peraí. Nós temos aqui a Dexo agora, que é o maior do Brasil, talvez, vai fabricar piso ali, né? Isso. Ninguém vai vir buscar o piso aqui, ele vai mandar entregar tudo. Quem que vai sair da Vai pra origem, aí vai pro destino. Caraca, mano. Isso aí vai ser... Eu não sabia disso. Então, veja, olha só. Então, os estados perderam autonomia.
Quer dizer, a gente só tem a federação, na minha opinião, a federação que a gente tem aqui é só no papel, porque o Estado, nós não somos mais um Estado federado, ele é unitário. Porque onde tem o dinheiro, tem o poder. E tudo está hoje concentrado, praticamente quase tudo, né? Porque IPVA, impostos de menor expressão, assim, de valor de arrecadação, vão ficar no Estado ainda, tudo bem. Mas a grande massa de tributo vai ficar na mão da União, vai ficar concentrado na União. Eu não sei se você tem essa informação. O Estado de São Paulo, ele mais produz ou mais consome? Porque essa é uma conta que, né? Porque a gente produz muito, manda muita coisa para fora, mas também nós somos o Estado mais populoso, também nós consumimos muito. Eu acho que a gente não consome tudo. A gente mais produz do que consome, quer dizer, nós produzimos aí 1 bilhão por mês e consumimos quanto? 2 bilhões por mês, quer dizer, vem mais coisa de fora do que sai? Como que é essa conta? Então, é por isso que o Estado de São Paulo... Daí, se acontecer do Estado mais consumir do que produzir, ele vai ganhar. Não é isso ou não? Por isso que o Estado de São Paulo tem a expectativa de perder uma parte da arrecadação por causa disso. Porque ele é mais produtor do que consumidor. Pegar um Estado que é menor que Campinas, sei lá, o Acre, né? O Acre, ele não produz nada, ele só consome. Só consome, exatamente. Então aí, pode ser que aumente a carga dele. O Acre, olha que absurdo, nós temos um estado que tem governador, tem senador, tem deputado. Senador, igual nós, temos aqui em São Paulo, com 40 milhões de habitantes, o Acre. O Acre é menor que a cidade de Campinas, populacionalmente falando. Né? Val, você sabe por que a reforma tributária demorou tanto para acontecer? Por causa da reforma política, que não foi feita antes. Por causa dos estados. Os estados não queriam perder essa autonomia, eles não queriam. Por isso que durante 20 e tantos anos, a reforma tributária nunca vingou. Só que por um momento político específico na história nossa, tanto que a reforma tributária foi aprovada assim, a toque de caixa. Porque se espera mais um pouco, volta a situação que era antigamente. Tem situações atípicas, que nem Zona Franca de Manaus. Produz muito. Não fica nada lá. Não fica nada lá. E aí? Ela tem lá ela tem uma condição, Zona Franca, ela tem uma tratativa diferente. Específica, né? Nossa, o circo vai pegar fogo, meu irmão. Pode esperar que o circo vai pegar fogo. Doutor Pérez, a gente gostaria de agradecer a sua presença aqui no Primeiro Jornal. Muito obrigado pelas informações. Parabéns, né, pela manutenção como juiz Tribunal de Impostos e Taxas, né? E conte sempre com a gente aqui, viu? Obrigado, eu fico muito lisonjeado do convite e é muito importante essa oportunidade de trazer algumas informações que poucas pessoas conhecem, né? De forma mais profunda e eu estou à disposição aí para outros esclarecimentos que vocês precisem aí. Muito obrigado mais uma vez. Você ouviu Primeiro Jornal Prefeira FM.